primeiro, bem-vinda novamente, obrigada por você estar aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz, eu te falei isso no dia do nosso trabalho lá no Center Norte, que foi quando a gente se conheceu, né, pessoalmente. Uhum. Mas, de verdade, tem sido um presente para a gente poder fazer esse trabalho junto com a Protea. Porque a gente cuida de mulheres há muitos anos, né? Nós estamos há 10 anos com clínica de estética e a gente tem um número muito grande de mulheres o tempo inteiro ao nosso lado, tanto na nossa vida efetiva, né? Nós somos hoje quase 250 mulheres contratadas dentro da empresa, quanto como cliente. São 10 mil clientes por mês, né? Todo É mês muita gente. uma cerca de 10 mil mulheres. Então, é muita gente, é muita mulher. E aí o câncer de mama, a gente estava conversando agora, é algo que a gente sabe que existe, a gente sabe que é um câncer que atinge muito as mulheres, mas de fato a gente não tem ideia. Eu vou falar que a gente não tem ideia, porque por mim, vai, eu não tinha ideia até começar a olhar para isso de forma mais profunda, conversar mais sobre isso. O quanto isso é presente de fato para mulheres, porque são muitas, é um número muito grande. Se a cada 8, duas vão ter, essa Uma. proporção. A cada 8, uma vai ter, ainda assim é um número alto, É né? bem E alto. eu tenho possibilidades de evitar essas inflamações no meu corpo através de, enfim, de várias formas de lidar com a vida, isso é muito bom. Então, tem sido um presente, em resumo, tem sido um presente, a gente tem aprendido muito e poder falar sobre isso tem sido muito bom. Receber as mulheres dentro do nosso estúdio também tem sido uma lição de vida, assim, mulheres vencedoras. Até ontem nós estávamos, foi aniversário do meu sobrinho, e aí a minha mãe trouxe, nossa, eu vi aquela senhora que tinha 3 meses de vida, e a gente poder olhar para essas mulheres que são tanta força também tem sido muito bom. Então, obrigada. Agradeço pela nossa parceria e que, se Deus quiser, não vai ser só no Outubro Rosa, que ela se Que estenda bom. aí todo ano. Então, por favor, Obrigada, se Naira. apresente, Ellie. Me apresento. Eu sou a Elde Bueno. Vim aqui hoje contar um pouquinho do trabalho do Protea, contar um pouquinho sobre a parceria que a gente está fazendo com vocês do Estúdio Mais, que é uma parceria que, como você está dizendo, Naira, tem dois vieses aí, né? O primeiro é de oferecer para essas pacientes que a gente beneficia acesso a algo que elas não têm acesso. Então, acho que esse é o objetivo principal nesse trabalho e que, como vocês podem ver quando elas vão lá, muda mesmo a perspectiva delas sobre elas mesmas. A gente sabe que a autoestima envolve a beleza também, e a gente sabe que isso é uma das coisas que elas mais ficam com que elas ficam mais fragilizadas durante o tratamento. Então, elas precisam se conhecer novamente. Elas perdem o cabelo, perdem a sobrancelha, o corpo delas muda, elas incham, elas passam por um monte de coisa. E aí, depois, quando elas se olham no espelho, elas pensam quem são elas agora, né? Porque elas são outras pessoas. Então, ter esses trabalhos que olham para o corpo também, né, para a autoestima, para a beleza, para como essa mulher se entende enquanto mulher, é muito importante para que elas aos poucos vão reconstruindo essa imagem. E tem um outro lado, que é esse lado que você está trazendo agora, que eu acho que é cada vez mais importante, que é pessoas e empresas que têm esse lugar de influência, né? Se você está falando que são 250 mulheres só na sua equipe, se a gente for ver aí a estatística, né, uma em cada 8, a gente pode ter nessa equipe, durante os anos, algumas pacientes de câncer de mama. As 10 mil mulheres que vocês atendem, com certeza, a gente vai ter muitas delas que já tiveram ou que vão ter câncer de mama. Então, acho que o papel da conscientização não é só sobre a gente, né? Claro, é conscientizar para que a gente esteja atenta aos sinais, para que a gente se cuide, mas para que a gente, no nosso lugar de influência também nos nossos meios, possa levar essa informação e esse acesso e às vezes, essas dúvidas, né, que a gente pode sanar. Você, quando a gente estava conversando, você falou que não sabia essa coisa do câncer de mama não ser a maioria hereditária, né? Que é um dos mitos que a gente vai falar um pouquinho. Às vezes as pessoas pensam, ah, não, eu não vou fazer rastreio, porque ninguém na minha família tem, eu não vou ter. Mas é muito baixa a porcentagem dos cânceres de mama hereditários atualmente, então a maioria deles não é. E aí, com isso, se a gente pode ocupar esses lugares de levar essas informações, como o Estudo Mais está fazendo, eu acho que é cada vez mais importante. E aí, as parcerias que a gente tem feito, tem caminhado nesse sentido. Então, obrigada a vocês também por esse espaço de fala, né? Para além do espaço dos atendimentos às pacientes.
Então, muito bom. Quando a gente fala essa questão da conscientização, e aí a gente traz números, às vezes eu fico com a impressão, hoje isso tem mudado, mas é um assunto às vezes que é desconfortável, porque quando a gente fala de câncer, a gente está falando de problema, né? E Uhum. as pessoas não querem parar para falar de problema, ainda mais se esse problema não faz parte da minha vida. Então, para que que eu vou parar e olhar para isso se minha mãe não tem, meu pai, a minha irmã, as pessoas não têm? Eu ia falar meu pai, e fiquei também, descobri recente que homem também pode ter câncer de mama, que é algo que eu não sabia. Sim. Enfim, por que a importância desta conscientização? Por que que a gente precisa falar disso, mesmo isso hoje não estando na nossa vida? Eu acho que, primeiramente, porque muito provavelmente isso vai estar na sua vida indiretamente em algum momento. Então, pela estatística, você vai ouvir falar de alguém próximo que desenvolveu câncer de mama em algum momento. Então, dentro das coisas que a gente mais ouve dessas pacientes que já foram diagnosticadas, é a questão do apoio, né? Então, muitas vezes, quando elas têm um diagnóstico, elas ficam se preocupando em não contar para a família, ou em como elas vão contar para a família, porque como é que a família vai reagir, como é que eles vão se sentir. Então, existe, a gente ouve bastante isso, esse lugar de, eu preciso diminuir a dor que eu estou sentindo, eu preciso diminuir um pouco a minha experiência, para que eu dê conta de acolher a experiência dos outros. Então, a gente sabe que hoje em dia isso é algo muito comum na vida das mulheres em geral, né? O quanto que a gente está o tempo inteiro olhando para tudo, cuidando de si, mas também cuidando do outro, e o quanto essa balança às vezes fica desigual. Então, acho que o papel da conscientização, ainda mais quando tem homens presentes, eu sempre agradeço a presença dos homens, porque é isso. Se você está propondo isso, né, de não tem na minha família, eu não conheço ninguém, para que que eu vou estar aqui? Imagina os homens, né? Não tem na minha família, eu não conheço, para que que eu vou estar aqui? Eu ainda sou homem. O que que eu estou fazendo nessa conversa? Mas a presença dos homens é fundamental, porque são esses homens que podem desenvolver, né? 1% dos casos é de homem também, mas para além disso, né? Vão estar ali presentes na vida dessas mulheres que vão desenvolver o câncer de mama em algum momento. Então, como é que esse homem ocupa esse lugar? Como é que ele desenvolve esse papel de pessoa que apoia? E como é que é essa experiência para eles também? Porque é muito difícil para quem está perto de uma pessoa que está passando pelo processo do câncer de mama, de ver essas transformações acontecendo. E se você não está muito seguro das coisas que você sente, pode ser que você seja essa pessoa que às vezes não dá o espaço da paciente sofrer, porque ela vai sofrer, porque o seu sofrimento às vezes é tão grande de não saber o que fazer, de se sentir impotente, que você não consegue ajudar e acaba atrapalhando, acaba querendo solucionar problemas que ela não quer solução. Então, uma frase que a gente ouviu recentemente de uma paciente, ela falou: eu perdi o cabelo, eu contei para uma pessoa que eu perdi o cabelo, e aí o que eu ouvi foi: mas tudo bem, o cabelo vai crescer, então vamos ver aqui peruca, vamos ver lenço, vamos ver o que que você pode usar. E o que que acontece quando você fala isso para essa pessoa? Você está abafando o que ela está sentindo. Você está falando: não importa que agora você está triste porque o seu cabelo caiu. O cabelo vai crescer, então já vamos olhar para esse problema, vamos tentar solucionar. E isso é muito delicado, né? Porque você acaba atrapalhando, às vezes, o processo dessa paciente ali de se sentir acolhida e amparada. Isso é muito importante, é essencial durante o tratamento. Então, acho que a conscientização entra muito nesse lugar da gente entender sobre a saúde, como você falou, né? A gente olha muito para o câncer como a doença, porque a nossa visão ainda sobre essa doença é de que vai cuidar quando aparecer. Então, o papel da conscientização acho que vem muito nesse sentido de buscar as formas de prevenção. Tem até médicos que não gostam de falar sobre prevenção, porque não tem como você diretamente prevenir o câncer de mama aparecer, mas você pode melhorar os indicadores. Então, hoje, a gente tem aí dados que mostram que quem pratica atividade física, quem se alimenta de maneira equilibrada, tem muito menos chances de desenvolver qualquer doença, mas também o câncer de mama numa idade avançada. Então, esse é o tipo de hábito que a gente aqui no Protea incentiva bastante. A gente tem vários projetos de corrida, de esportes em geral, com as pacientes, a gente trabalha esse pilar também, porque a gente entende que a prevenção caminha por aí, né? A prevenção é olhar para a vida para que no momento em que você tenha uma doença, seu corpo esteja ali firme e consiga passar por ela da melhor maneira. Então, entrando agora nessa questão da alimentação e da prática de atividade física, quando a Cris falou que apenas 10%
das mulheres que têm câncer de mama tem por questões genéticas e que os outros 90%, na maioria das vezes, ou muitas vezes, são adquiridos por maus hábitos nossos, né? Enquanto ainda não temos a doença, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque hoje a gente fala muito sobre alimentação, né? Em todos os lugares. Hoje existe nutricionista de forma muito acessível, nutricionistas na internet, nutrólogos. E a gente fala muito sobre o não glúten, sobre o não açúcar, mas de fato, quanto por que a alimentação e a falta de atividade física interfere tanto? Eu acho que aí a gente tem alguns alimentos, por exemplo, que esses já são estudados e já são sabidos, que são os processados, as carnes vermelhas, que são alimentos altamente inflamatórios, que têm uma relação com o desenvolvimento de doenças. E o que a gente vê no quadro das pacientes, principalmente essas pacientes que a gente beneficia, que são as de baixa renda, é que normalmente elas chegam com histórico já de saúde fragilizada. Então, já tem pressão alta, já tem diabetes, já tem outras questões. Às vezes já tem algum vício, já bebe com bastante frequência, fuma. Então, tudo isso são hábitos que contribuem para o nosso corpo não estar saudável. E aí, se a gente vai pensar que o câncer de mama é uma doença que se desenvolve no corpo a partir de células que começam a se reproduzir de forma equivocada e aquilo ali vai crescendo e aumentando desreguladamente, a gente precisa cada vez mais ter o olhar de que você não está se prevenindo para o câncer de mama quando você se alimenta bem ou faz exercício. Você está permitindo que o seu corpo tenha as necessidades básicas dele atendidas. O corpo não precisa ficar ali hibernando sem fazer exercício físico quietinho. Nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque durante o processo do câncer de mama também tem muitas pacientes que, não vou fazer atividade física agora porque o meu corpo está frágil, ele quer ficar quietinho. E é muito delicado, porque tem um limite muito frágil entre o não fazer nada e o fazer pequenas coisas que mantenham esse corpo em movimento para que ele se mantenha minimamente ativo e saudável, porque ele precisa estar ativo para sustentar todo o tratamento. Então, quando a gente fala dessa prevenção, da alimentação, do exercício, é nessa ideia holística, né, de olhar para o ser como um todo e entender que todos esses hábitos podem contribuir para uma vida mais saudável por mais tempo. Então, todo mundo um dia vai ter um diagnóstico, né? Se a gente for pensar desse jeito, todo mundo vai morrer de causas naturais, se correr tudo bem, mas mesmo quem morre de causas naturais, em algum momento da vida vai ter pelo menos uma artrose, porque o nosso corpo vai começar a se desgastar. A gente vai ficando mais velho, ele vai se desgastar. Então, olhar para isso como uma forma de adiar o aparecimento natural de doenças do corpo. Eu acho que esse é um olhar bacana para a gente ter. Então, a má alimentação não é uma causadora. Então, o que seria, Elde, esses 90% que não são genéticos? São esses 90% que vêm dos hábitos e do estilo de vida das pessoas. O que a gente não tem é uma ligação direta entre me alimentei mal, vou ter câncer de mama, porque é uma doença multifatorial. Então, a gente tem várias coisas envolvidas para que uma doença como essa se apareça, né, ali no corpo da pessoa. Então, não tem essa linha direta porque não é só um fator, mas a gente tem essa linha direta como prevenção, e aí por isso que a gente fala, né? A prevenção é você cada vez mais melhorar os seus hábitos, para impedir que essa doença chegue cedo, para que ela, se vier, para que ela venha mais tarde. Enfim, então acho que é olhando um pouquinho para esse ponto de vista. Muito bem. Meninas, querem fazer perguntas? Alguém quer para a gente poder prosseguir, senão fica muita informação, a gente esquece do que estava no início. Querem perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Se quiserem trazer algum caso que vocês conheçam, pode falar, Simone. Pode. Eude, vamos lá. Como nós estamos falando de doença, saúde, enfim, a depressão está ligada? Quando se fala-se de depressão, Ao câncer ela de acaba mama? desenvolvendo o câncer de mama ou não? Não está interligado ou contribui
para o desenvolvimento? Eu acho que quando a gente vai falar do que contribui para o desenvolvimento, de novo a gente vai voltar para essa questão de que tudo pode contribuir para o desenvolvimento. Então, se você pensar que quando você está com a sua mente fragilizada, quando você já tem aí um histórico de depressão ou de alguma enfermidade da saúde mental, isso provavelmente vai te causar outras coisas. Então, vejam, é uma cadeia de coisas, né? Então, se você está depressivo, ansioso, se você está com alguma questão que te impede de conseguir fazer as suas coisas da maneira melhor possível, provavelmente você não vai fazer exercício físico, provavelmente você vai se alimentar cada vez pior, e aí pode ser que em algum momento você desenvolva alguma doença, que não só o câncer de mama, mas se você for mulher, uma das frases que uma das nossas médicas, a doutora Grazi, fala. Se você nasceu mulher, você já tem risco de desenvolver câncer de mama, porque a gente tem os nossos hormônios flutuando ali durante um período muito grande da nossa vida, e isso, enquanto os hormônios estão ali flutuando, as nossas células estão se renovando, isso é potencial para que você tenha a doença, junto com essa questão dos hábitos. Então, no pré, né, olhando aí se tem uma relação direta, depressão, câncer de mama, não dá para dizer isso. Assim como também não dá para dizer que a má alimentação vai necessariamente causar o câncer de mama. Mas, se você for ter esse olhar de que tudo que prejudica a sua saúde mental provavelmente está prejudicando também sua saúde física, pode ser que você desenvolva alguma doença. Então, acho que esse é um olhar interessante de ter. E no pós, né? As pacientes que já são diagnosticadas, a saúde mental é um dos pilares fundamentais para que ela sustente o corpo e o tratamento durante o período que ela precisa sustentar. É um tratamento longo, é um tratamento difícil mesmo. Muitas delas se referem como uma luta, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu já ouvi delas que às vezes cansa e elas não querem estar lutando o tempo inteiro. Então, eu costumo falar da jornada rumo à cura do câncer de mama, né? Esse caminho que elas passam. Então, pensar que no pós é muito comum que elas entrem num quadro depressivo, num quadro ansioso, principalmente as pacientes do SUS, que têm aí mais percalços ainda nesse caminho de dificuldade de acesso, de dificuldade de marcar exame. É aí que a gente entra também, né, para tentar auxiliar um pouco nessa parte. Mas acho que olhando para o ser humano como um todo, não tem a ligação direta, mas com certeza pode contribuir, sim. Sabe que essa pergunta da Simone é muito interessante, porque eu também tinha um, um conceito, tenho ainda, né? Entendi a sua resposta, que a gente é um ser holístico, precisa ser visto como um todo e uma coisa puxa a outra. Mas Sim. é muito engraçado, porque a gente pensa, né? Nossa, aquela mulher é muito amarga, vai morrer de câncer, vai desenvolver um câncer. A gente sempre olha para as pessoas que são mais amargas, mais depressivas, pensando que essa pessoa tem, sei lá, eu já pensei muito isso, de olhar pessoas que estão sempre sofrendo muito, amargas, Uhum. porque perderam alguém ou porque não sei o quê, entender que essa pessoa tem maior chance de Sim. desenvolver, associando a questão emocional e Existe isso, psicológica né? ao A câncer. gente ouve elas falando que quem guarda muita mágoa vai ter câncer, quem guarda muita mágoa, quem guarda muita emoção vai ter câncer de mama. E aí é muito delicado isso, porque eu sou arteterapeuta, né? Então eu olho para a saúde mental com muito carinho. Mas aqui, eu acho que nesse papel de disseminar a informação, né, a gente precisa falar o que é comprovado. Então, a gente não tem essa ligação direta entre guardar mágoas e estar num estado depressivo e o desenvolvimento do câncer de mama. Não tem estudos que comprovem isso, mas cada vez mais a gente tem visto e tem dado espaço para o cuidado da saúde mental. E quando você ouve as histórias das pacientes, elas mesmas dão esse significado, falam, eu estava ontem com uma delas que é a nossa voluntária, ela teve uma perda muito grande na juventude dela, ela ficou viúva aos 26 anos, depois disso ela teve que cuidar dos filhos sozinha e depois, 27 anos depois, ela desenvolveu um câncer de mama. Na história dela, como ela conta, para ela fez sentido significar dessa forma. Ela guardou aquela dor por muito tempo, não teve condição de trabalhar aquela dor. Em algum momento, o corpo dela pediu socorro, e a forma que esse corpo encontrou de pedir socorro foi com uma doença muito grave em que ela precisou parar tudo o que estava fazendo para olhar para ela, para cuidar dela, e felizmente ela se curou, hoje ela é nossa voluntária e ela conta essa história. Mas é uma coisa que a gente não pode definir como causa e efeito, mas com certeza aí, como vocês estão falando, tem contribuição, sim.
Faz sentido essa história que você trouxe, né? O corpo desesperado pedindo para parar, mas entendo, tudo que não tem compreensão científica não pode ser posto à mesa, né? Sim. Tá bom. Infelizmente ainda não, mas quem sabe a gente chegue lá. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá tudo certo? Qual a importância, Elde, do diagnóstico precoce? Por que que isso ajuda tanto? Eu ouvi muito isso das mulheres, né? O Uhum. quanto o diagnóstico precoce ajuda a pessoa a se curar, a ter a chance da cura. Você pode falar um pouquinho sobre essa importância e o que é o diagnóstico O precoce? diagnóstico precoce. É. Sim. Tem uma frase que a Cris fala que eu gosto muito de reproduzir, que é: quem procura acha e quem acha tem chance de curar. Então, quando a gente olha às vezes com medo, não vou fazer exame, isso é muito comum de ouvir de homens, hein? Os homens que estão aqui nos ouvindo. Ah, não, não vou no médico porque eu não quero procurar nada que ele vai achar alguma coisa. Tomara que ele ache alguma coisa, porque se ele achar alguma coisa, essa é a chance que você tem de tratar e de curar. Então, acho que quando a gente fala hoje de conscientização, de prevenção, de descobrir precocemente, é nesse sentido. Quanto antes a gente descobre, hoje o câncer é uma doença que hoje tem cura, e o câncer de mama tem 95% de chance de cura se a gente consegue descobrir no começo. Então, isso é uma das dificuldades que as pacientes que a gente beneficia têm, porque como elas vêm via SUS, o processo delas até chegar no hospital onde elas vão se tratar é muito longo, às vezes demora meses, pode demorar mais de ano, e aí todos os dias a doença está ali se desenvolvendo. Então, não dá para esperar, a gente precisa garantir que essa mulher vai ter um diagnóstico, e quando ela tiver com o diagnóstico, ela precisa começar imediatamente o tratamento dela, porque cada dia conta. Então, olhando aí para pacientes que não se tratam no SUS e para as que se tratam no SUS, a gente tem uma diferença principal na orientação sobre o rastreio. Então, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, eles indicam que o rastreamento comece a ser feito a partir dos 40 anos de idade, com o exame de mamografia, todos os anos. Pelo SUS, a diretriz é que a partir dos 50 anos de idade, bianualmente. Então, essas pacientes já começam o rastreio mais tarde. Se elas tentam começar o rastreio mais cedo, muitas vezes elas não conseguem indicação, não conseguem o encaminhamento para fazer a mamografia, porque elas ainda não têm a idade. Mas isso é muito delicado, porque cada vez mais a gente tem tido pacientes jovens desenvolvendo a doença. Então, infelizmente, isso é uma diferença que é política e que é social entre o SUS e o privado. O SUS não dá conta de atender todo mundo que precisa, é um sistema importante, ele é modelo no mundo inteiro porque ele funciona, mas ele está sobrecarregado. Então, tem 17 anos que o SUS não atualiza os valores de repasse para os hospitais, para tratamento de câncer de mama especificamente. Então, é aí que a gente entra, né? Na nossa parceria com os hospitais, a gente arrecada os recursos e a gente desenha com os hospitais de que maneira eles vão investir esse recurso ali dentro do hospital para acelerar o processo da paciente iniciar o tratamento. Então, essa é a importância do nosso trabalho, né? Fazer com que a paciente consiga chegar ali e ser atendida rápido. Então, para quem está aqui e faz já os seus exames anuais, a indicação é essa, né? Fazer os exames anuais, ir ao ginecologista anualmente, fazer sua mamografia anualmente, fazer o autoexame 7 dias depois da menstruação, para quem ainda menstrua, para quem não menstrua, escolher ali um período do mês e fazer sempre ali naquele mesmo período, porque com a oscilação hormonal, às vezes a gente tem algumas diferenças na mama que são naturais, e aí quem é muito assustado às vezes acha, todo mês acha que encontrou um nódulo que está com alguma coisa, e não é bem assim, né? Mas a importância da gente conhecer a nossa mama e perceber qualquer alteração. Os sinais às vezes são na pele, às vezes é uma manchinha, às vezes é uma secreção que sai da mama que você não está acostumada a ter, às vezes é um endurecimento de uma parte do mamilo, da pele, às vezes o mamilo entra. Tem alguns casos que começa com um carocinho já do lado de fora, tem outros que você vai no autoexame encontrar uma partezinha dura que parece ali arredondada, e aí pode ser um nódulo, mas não significa que é um câncer, né? Só significa que você encontrou algo que está normal. E aí o importante é que você, o quanto antes, vá buscar o médico mastologista, se você encontrar alguma coisa, para que possa ser feita a investigação. Você falou, que cada vez mais a gente tem notado e tem surgido casos de mulheres mais novas
né? Porque Sim. antes a gente falava do câncer de mama sempre remetendo à ideia de ser uma doença para mulheres já que passaram de uma certa idade. Mas Uhum. a gente tem visto que não, que hoje mulheres mais novas também têm tido. E quando a gente fala da mamografia, que é o principal exame, né, que as mulheres acima de 40 precisam fazer, quais são os exames possíveis para as meninas mais jovens? Aqui na empresa a gente tem muitas meninas novas, a partir de 20, 21 anos, que ainda não cabe a mamografia. Para essas Uhum. meninas mais novas, o que é possível fazer? Vou trazer um dado que é importante também, que quando você tem um caso de câncer de mama na família, então sua mãe, sua tia, sua prima, seu pai, enfim, você precisa começar a buscar, a fazer o rastreio 10 anos antes da idade que essa pessoa desenvolveu câncer de mama. Então, sua mãe teve câncer com 40 anos, você com 30 já vai começar a pedir para sua médica investigar e fazer o rastreio, porque com isso a gente consegue prevenir e garantir que você vai descobrir alguma coisa, se for descobrir o quanto antes. E aí, para pacientes mais jovens, o que acontece é que durante a nossa vida, a nossa mama vai mudando, né? A gente vai mudando o aspecto dela. Então, para pacientes mais novas que ainda têm um tecido muito firme na mama, a mamografia não é o mais indicado. Tem até algumas pacientes que às vezes vêm com um resultado e fala, olha, o que que deu isso aqui? Mama densa. A gente tem um vídeo no nosso site de uma médica explicando as coisas mais básicas. Então, quem tem mama densa, às vezes se assusta com o resultado. O que que é isso, né? E, na verdade, só está dizendo ali que você tem muito tecido e que, por isso, esse exame que você fez não é o mais indicado. Então, normalmente, para pacientes mais jovens, o indicado é a ultrassonografia. E aí a ginecologista mesmo consegue pedir o autoexame e a percepção da própria mama, né? Então, são as coisas que a gente vai conseguir fazer, já que a mamografia ainda não é indicada. E a gente tem muitos casos de pacientes aqui no Instituto que a gente recebe que descobriram com o autoexame, né? Então, que estavam no banho. Essa história que é clichê, ela é clichê porque ela é real, né? Então, estavam no banho, tomando banho, sentiram um negocinho, fizeram o autoexame, foram buscar e encontraram um câncer de mama. Você falou também aqui na nossa conversa que você passou rápido, eu nunca ouvi sobre isso, que o autoexame, o de apalpar, depois vou até pedir para que você ensine a gente a fazer, o ideal são 7 dias após a menstruação? Isso, Por quê? idealmente 7 dias após a menstruação, porque com a flutuação dos nossos hormônios, se você faz, por exemplo, ali no período pré-menstrual, você está prestes a receber sua menstruação, você sabe que o seu seio já está diferente, né? Então tem gente que fica inchada, que fica dolorida. Pode ser que você tenha ali na sua mama algumas áreas de maior sensibilidade, e aí não é o momento ideal para que você faça o autoexame, porque a sua mama já está diferente por conta do seu período menstrual. Depois que passa o período menstrual, 7 dias depois que o seu corpo está se recompondo, preparando para receber uma vida, né? Preparando ali para a ovulação. Esse é o período onde seus hormônios estão modificando ali a curva deles, e aí você está com o corpo mais preparado para receber esse toque e para perceber se tem alguma coisa diferente. Então, a indicação é essa, e para quem não menstrua, que não tem essa flutuação tão grande hormonal, a gente indica encontrar um período no mês e fazer sempre naquele período, porque ela também vai ter alterações na mama e no corpo, mas elas vão ser menos expressivas. Então, se a gente olhar sempre no mesmo período, a gente consegue perceber se de fato tem algo fora da curva, que não é normal, ou se aquilo ali está no período normal de oscilação hormonal. Muito bem. E você pode nos ensinar a fazer da forma Posso. que se faz? Eu falo que também a gente fala tanto do exame de toque, 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 e até a Mireia deve ter aprendido agora, mas eu lembro quando a gente começou a conversar sobre tudo isso, a Mireia falou para mim, ela falou, você sabe que eu não sei como é que faz, e é verdade. É muito comum, porque a gente fala como é, mas onde você já viu ensinar? Então, tudo bem, eu aperto, eu apalpo no banho e tal, mas como? Existe uma forma? Eu tenho que fazer axila. Uma senhora que a gente atendeu falou que foi aqui na região mais para cima. Então, como é? Quais são as áreas? Aliás, esse caso da senhora que falou que foi aqui mais pra cima é a Lúcia, né? É o caso que a gente tinha a indicação de 3 anos de vida, de 3 meses de vida, e ela já tá entrando aí no quarto ano de vida, e ela é uma das pacientes que mostra pra gente o quanto que o cuidado complementar
pode ajudar nessa sobrevida, né? Então, ela já é paliativa, ela já é uma paciente que não tem cura, ela não tirou a mama, porque não tinha nódulo na mama, esse é um caso super raro, né? Ela tinha um câncer oculto, então as células eram cancerígenas, câncer de mama, mas ela não tinha nódulo na mama para retirar. Então, ela começou a desenvolver aqui no pescoço, nos linfonodos, aí ela percebeu. Aí é mais fácil, eu acho, né? Porque o pescoço é uma região que está sempre à mostra, você está sempre tocando nele, né? Mais do que no seio, eu acho. Então, aqui ela percebeu e foi buscar ajuda. Mas para fazer o autoexame, a gente tem a indicação de, primeiro, essa de você escolher um período do mês, de fazer sempre naquele período do mês, ou de fazer os 7 dias depois do seu período menstrual, né? E a gente faz em 3 momentos, em 3 estágios, vamos dizer assim. No espelho, no banho e deitada, para que a gente perceba as diferenças de posição e consiga ver se de fato tá tudo certo ali. Então, o movimento de buscar no espelho é aquele assim, levanta o braço, deixa eu ver se vocês conseguem ver. E o movimento circular com a pontinha dos dedos assim, ó, buscando alguma coisa, como se você estivesse procurando alguma coisa. E você vai na sua mama. É natural que você sinta alguma coisa, porque a gente tem aqui dentro nossas glândulas. Então, você vai sentir coisas. O que não é natural nesse movimento é você encontrar bolinhas duras. Normalmente os nódulos são endurecidos. Então, você vai fazendo isso no mamilo também. E aí você faz também embaixo da axila, que são esses casos que a gente não está acostumada, né? Mais para cá, sempre buscando. E bem, é uma coisa bem suave, né? Então você não precisa apertar, que você vai sentir dor. E aí, se você encontrar alguma coisinha, aí ali naquela região você entende um pouquinho melhor. Você vai buscando aqui para ver se de fato é uma bolinha. E aí, se for, você tira a dúvida com a sua médica. Você faz isso no espelho. Você olha, né? Tem que olhar como é que ele tá. Essa região, você tem alguma diferença na pele também? Depois você faz isso deitada. E aí, da mesma forma, né? Você deita e aí você faz o mesmo movimento, mas aí a mama espalha um pouquinho, então você consegue perceber outras regiões que em pé você não consegue. E no banho, né? Porque aí, às vezes, quando você está no banho, você está num momento mais descontraído, você faz uma massagem também para perceber se tem alguma coisa ali. E se tudo der certo, você não vai encontrar nada. Mas se encontrar, também é importante não se desesperar, porque como eu falei, né? É muito comum a gente ter nódulos que não são malignos, que não vão causar nada de mal na gente. Tem gente que tem até desde novinha. Quando eu era novinha, eu tive. E aí eu sempre acompanhava. Nunca cresceu, nunca deu nada, depois ele sumiu. Então tem os que vão ser naturais do nosso corpo e não tem um câncer de mama ali por conta disso. Mas dessa maneira você consegue investigar caso você descubra alguma coisa. Muito bem. Meninas, querem perguntar alguma coisa? Fala, Si. Pronto. Hoje o índice aumentou das pessoas, né, desde menina ali, a partir dos 20 anos, já ter silicone, né, prótese. E aí, dificulta o autoexame? Conta pra gente. Não sei te dizer, Simone, uma ótima pergunta que inclusive eu vou anotar para perguntar para nossa médica. Por Eu favor. sei que tem casos, tem silicone que você bota na frente do músculo, tem outros que você bota por trás, né? Então, eu imagino, pelo que eu conheço, pelo que eu já ouvi, que os que você coloca por trás deve ter menos chance, né, de você ter dificuldade para encontrar, mas talvez os que você coloca pela frente possam sim ali apresentar alguma dificuldade, mas eu vou descobrir isso, que é uma pergunta muito importante. Olha, eu já tive silicone por trás e pela frente. Pela frente eu tive, foi a primeira vez que eu coloquei, e pela frente é bem difícil de você sentir mesmo o seu seio, porque ele fica muito próximo à pele. Então, Uhum. você coloca a mão, eu sabia que era a prótese. Agora, ele encapsulou, fiz a troca, coloquei por trás do músculo. Por trás do músculo eu consigo sentir meu seio todo. Normal, sim. Uhum. Mas eu não sei se É uma boa pergunta, né? atrapalha. Vamos descobrir. Boa pergunta, Simone. Obrigada. Eu tenho pela frente, então, assim, eu não consigo sentir, eu sinto a prótese.
né? Eu sinto a prótese, faço o exame, rotina, tudo certinho, mas eu sinto a prótese, né? Então, É. mas eu também vejo, eu, de que as mulheres, depois que coloca silicone, a gente fica com medo de uma mamografia também, né? Mas hoje eu vejo que os laboratórios, eles já têm uma especialidade para quem silicone e para quem não tem, tanto é que eles perguntam, né? Mas ainda tem, eu converso com várias e elas falam que elas acabam ficando com receio. Ah, aquela Sim. coisa do silicone estourar e tudo mais, que elas acham que pode acontecer, enfim, né? Olha, Legal, isso nunca tinha ouvido. eu faço todo ano e tenho prótese há Então, muitos anos sim. já. É, a Então, mamografia, eu faço a mamografia e a ultrassom também, né? Uhum. Mas elas, eu vejo, até pessoas, clientes que eu converso, que elas ficam até com receio, né? Ah, coloquei a prótese agora, vou fazer mamografia, vai estourar, vai acontecer alguma coisa, vai deslocar, né? Então, por isso a pergunta, porque a maioria hoje tem, né, Eude? A Legal, maioria, legal. né? muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Elde, tem alguma coisa que a gente não falou que você acha importante compartilhar? Eu acho importante compartilhar a nossa parceria e como é que vocês têm apoiado nossos pacientes, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente está no 5º ano de Instituto Proteia. A gente começou a parceria com o Hospital Santa Marcelina lá em 2018. Então, ali dentro, a gente já chegou na capacidade máxima do hospital de absorver pacientes. Então, a gente expandiu nesse ano para a Bahia. Agora, o nosso segundo hospital parceiro é o Aristides Maltês, lá em Salvador. E aí, com isso, nosso objetivo principal é o custeio do tratamento completo das pacientes de câncer de mama. Então, a doação, toda a doação que a gente recebe é um dinheiro que vai diretamente para esses tratamentos, para a gente conseguir garantir que ela vai ter os exames diagnósticos, biópsia, químio, rádio, consultas e a cirurgia de mastectomia. É um tratamento muito caro, então o dinheiro que a gente precisa é grande para que a gente possa garantir mais mulheres recebendo esse tratamento. Hoje já foram mais de 1.500 mulheres que receberam um tratamento completo, custeado pela gente, mais de 4.000 que receberam exames, consultas e não chegaram a precisar fazer necessariamente o tratamento. E a gente tem esse outro olhar também, que é o olhar da prevenção, do rastreio. Então, a gente tem 2 projetos, um de inteligência artificial, que já está começando a rodar. A gente trouxe um algoritmo, uma parceria com o MIT dos Estados Unidos, para que a gente consiga prever o aparecimento do câncer de mama 5 anos antes dele se desenvolver na paciente. Então, isso é para ser revolucionário. A gente quer que esteja disponível no SUS também, está em teste. E a gente tem o Cuida Mama, que é um projeto que tenta entender por que as pacientes chegam em estagiamentos tão avançados para começar o tratamento. Então, desde que ela fez o autoexame ou que ela recebeu uma indicação lá do ginecologista, até ela chegar no Hospital Santa Marcelina, são meses. Então, qual é o caminho que ela percorre e por que ela demora tanto? Esses 2 projetos nos ajudam a olhar para essa paciente como um todo. E a gente tem o grupo de apoio, que é onde vocês entram como parceiros apoiando as pacientes beneficiadas aqui do Hospital Santa Marcelina. Sou eu que cuido dessa parte, eu coordeno as atividades com elas e eu coordeno todos os parceiros que chegam e os voluntários que querem prestar algum atendimento, algum workshop, alguma coisa para elas. E aí essas parcerias com empresas que querem também olhar para essa paciente têm sido cada vez mais recorrentes. Então, como a gente faz com vocês, eu cuido da lista para que eu leve as pacientes que querem receber esse tratamento até vocês, que voluntariamente querem oferecer esse tratamento, essas sessões para elas. Isso é muito importante. E aí, como a gente falou de saúde mental, eu vou trazer um pouquinho desse relato, né? Que eu vejo agora, eu estou há 4 anos acompanhando, algumas delas estão desde o começo, então é muito nítida a diferença de quando elas chegam no grupo de apoio, para depois que elas passam algum tempo e começam a receber esse carinho, esse amparo, essas possibilidades que elas não teriam de outra forma. Então, hoje a gente tem fisioterapia, nutrição, psicoterapia, arte-terapia, yoga, educação física, micropigmentação, reconstrução de areola. Também a Naira falou que vamos tentar ver algo nesse sentido para elas. Então, tem muita coisa disponível, porque a gente sabe que tem muita gente que quer ajudar, que quer apoiar. A gente precisa só conseguir
organizar. Então, novamente, aí agradeço a vocês porque faz muita diferença no tratamento delas, consequentemente, né? Então, a gente não tem dados científicos para comprovar isso, mas a gente vê nos relatos o quanto que a autoestima delas melhora e o quanto que isso é importante para que ela se mantenha firme ali durante e no depois também. Muito bom, muito obrigada, muito lindo o trabalho que vocês fazem. Não dei retorno ainda em relação à auréola, porque é algo que a gente não tem na clínica, mas estamos nos preparando para. Estamos Sim, trazendo material, as auréolas em todos os formatos, estamos fazendo uma coisa bem, bem boa para poder ampliar o nosso, é isso, o nosso aprendizado, a nossa possibilidade de poder cuidar também do outro, que eu acho que faz sim, em primeiro lugar para nós. Eu falo isso sempre e é verdade. A gente sai tão feliz de poder se sentir útil em fazer com algo, certeza. né, que a gente ganha muito com tudo isso. Sim, Então, Elde, obrigada. Meninas, obrigada por vocês estarem. Agradeço. Acho que a gente está encerrando o mês de outubro. O último post que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre o canal para doação, para que a Protea exista, porque é tão importante o trabalho que vocês fazem. Eu sei que precisa da contribuição de todos. sim. É, então é isso, só agradecer. A gente segue o nosso trabalho o ano inteiro, e aí, outubro do ano que vem, se Deus quiser, a gente volta a falar muito sobre isso que é tão importante. Com certeza. Muito obrigada a vocês. E, gente, toda doação faz diferença. Então, se vocês quiserem apoiar, doar 50 centavos, R$ 1, R$ 10, pra gente conta muito. Então, por favor, façam isso e continuem disseminando, né? Compartilhem em nossas redes. A gente é auditado pela KPMG e isso é algo que a gente percebe que faz muita diferença. Então, de fato, todo o nosso trabalho está ali claro e disponível para vocês acessarem os valores, para onde vai o dinheiro, o que que a gente está fazendo com isso. Então, que vocês possam levar essa mensagem adiante também, que é algo que a gente conta bastante, né? Cada pessoa que a gente toca com essa história, com a história do Instituto, com a história das pacientes, a gente sabe que é uma pessoa que pode disseminar por aí. Então, muito obrigada de novo pelo convite, Naira, Estúdio Mais, meninas e meninos que estão aqui nessa manhã nos ouvindo. E se cuidem, né? Se toquem, para que a gente consiga aí garantir que a gente não vai ser um caso desses também. Muito bom. Obrigada.